Bora lá, bora concluir para a gente não sair tão tarde. Vamos lá. Vamos abrir para os irmãos que têm alguma dúvida, se ficou tudo bem claro, se o que eu falei aí, algumas coisas que a gente falou aqui, a gente vai aprofundar, tá? Então, assim, a gente vai ter momentos que a gente vai ainda desenvolver. Mas o que eu coloquei, o que eu construí com vocês até aqui, se você tiver alguma dúvida, deseja algum esclarecimento, então pode falar. Júnior? Você falou lá, Romanos 11:26, né? Isso. E assim todo Israel será salvo, está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Isso. Aí, lá, isso aí remete a Isaías, né? Isso. Aí lá em Jeremias, 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso. Não segundo a aliança que eu fiz. Aí eu estou aqui. Essa questão, depois do arrebatamento da igreja, é uma nova aliança ou qual é essa aliança que ele está seguindo? É uma nova aliança. É porque assim, a nova aliança que ele está se referindo, o contraste aí não segundo a aliança que eu fiz, é com a aliança mosaica. Então ele está dizendo, tem um contraste entre a aliança mosaica e essa nova aliança. Essa nova aliança, ela já está sendo vivida parcialmente pela igreja. Então ela é aplicada aos gentios. Por exemplo, quando a gente celebra a ceia, né? A gente não diz, este é o cálice da nova aliança. Pronto, então a gente já tem, a gente já participa da nova aliança, como gentios. Eu acho que eu confundi. Eu estava pensando que isso aqui era a aliança com Israel. E é. Aí, só concluir aqui que você vai ver. Começa, ela se aplica à igreja, mas ela só consegue ser concluída com Israel. Então, tanto que se você ler Jeremias 31, como a gente inclusive fez isso na aula passada, se você ler, você vai ver que ele já começa dizendo que é uma aliança feita com Israel, com a nação de Israel. E ele vai falar de promessa de terra, bênçãos. Então ele vai falar do ajuntamento dos povos, do ajuntamento das nações. Então, esta promessa é com a nação de Israel. Então, o que acontece? Nós vemos isto já presente na igreja, mas esta promessa só é consumada quando for cumprida na nação. Entendeu? É o que a gente chama de já e ainda não. Então, já está presente, mas não está consumado. Aguarda a nação de Israel para ser consumado. Porque não foi prometido para a nação, então tem que ser consumado na nação. E tudo que está sendo dito aí tem que se cumprir na nação de Israel. Apesar de nós, hoje, como igreja, já usufruirmos desta nova aliança, de bênçãos dessa nova aliança, mas não de toda ela. Então, as promessas da nova aliança que envolve terra, envolve o ajuntamento dos judeus, aí não tem nada a ver com a gente. Aí vai se cumprir quando a igreja for arrebatada, começa o cumprimento na tribulação, milênio e assim por diante. Mais alguém? Alguma dúvida? Algum comentário? O senhor fala que não tem um motivo exato assim. Por que Deus escolheu o povo? A minha inocência, eu achava que Deus escolheu o povo de Israel porque dessa nação viria outro descendente que refutou que é Jesus. Não sabia explicitamente. Não, é porque assim, ó, se você parar para pensar, por que o Jesus não poderia vir de uma outra nação? Poderia. Por que tem que ser dos judeus? Entendeu? Aí entra o critério da eleição e a gente não sabe exatamente o porquê que ele escolheu essa nação, que o descendente vem de lá, vem, mas por quê? Entendeu? Aí é onde a gente não tem os critérios do porquê da escolha, entendeu? A gente vai barrar nisso. Quando a gente fala de eleição, a gente sempre barra nesse limite de
de chegar num ponto, assim, eu me debati muito com isso no começo da minha conversão. E assim, eu me perguntava muito, né? Eu queria muito entender todos os detalhes, né? De como era isso, né? De como tudo isso funcionava. Aí vai chegando um ponto na nossa vida que a gente vê, a Bíblia não diz. Você quer que eu faça o quê? A Bíblia simplesmente não diz os critérios. Então, e eu acredito que um dos motivos da Bíblia não dizer é para a gente confiar. Confie em Deus, confie no caráter dele, confie no plano dele. Então, se ele fez, é o melhor, por mais que a gente não consiga compreender e entender. É igual um mal quando acontece na nossa vida, né? Então, o problema do mal, né? Como é que a gente entende o problema do mal no mundo? Não é isso. Não dá para entender isso. Então, a gente descansa em Deus, né? Então, a gente aprende a adorar e descansar mais do que entender, né? Eu gosto de dar aquela ilustração assim, que a gente escuta às vezes em relação marido e mulher, né? É melhor paz do que ter a razão, né? Ao menos isso, né? É melhor você ficar tranquilo em paz do que você saber todos os detalhes. Não vai saber mesmo, então. Né? Outra coisa, quando Deus for tratar com a nação de Israel depois do arrebatamento, aí o Senhor diz que todo Israel será salvo. Isso. Todo, é aquele mesmo conceito que os judeus, todos os gentios, que todo, mas é o todo de igreja. Não, é toda a nação mesmo, é toda a nação. A ideia é os judeus vivos na volta do Senhor Jesus Cristo. O todo ali é para representar a nação. Então ele está dizendo, todos os judeus vivos naquele contexto da volta do Senhor Jesus Cristo serão salvos. Todos eles serão salvos. Mas obviamente todos creram em Jesus. Todos creram, todos vão crer quando Jesus Cristo voltar. É uma promessa, né, de que quando Jesus Cristo voltar, o judeu vivo da época, quando vir Jesus Cristo voltando, ali ele vai entender. Então ali vai ter uma conversão em massa dos judeus. Os judeus finalmente vão se dobrar e vão crer. Porque assim, nem todo judeu vai ser convertido no começo da tribulação. Vão ter judeus ali no começo da tribulação, que vão ser inclusive os missionários da tribulação, mas o todo da nação é no retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, aí sim, quando ele vier para reinar em Sião, aí todo judeu vai finalmente se dobrar diante dele e aceitar. Pastor Carlos, porque fala nos 144 mil judeus. Isso. Mas não é necessariamente os 144 mil, são todos os que estão ali. Esses 144 mil, pelo que se entende, eles vão estar ali em um propósito. Isso, propósito missionário. Missionário. Isso. Isso. Isso, mas não é todos os judeus. Não são todos os judeus. Esse é o grupo dos missionários que vão estar se espalhando pelo mundo e pregando. Então, mas não é todo judeu que foi salvo ali ainda na tribulação. Aconteceu o arrebatamento, é a plenitude dos gentios. Jesus Cristo voltou. Quando Jesus Cristo voltar, a gente entende que ele volta em duas partes. Inclusive, a conferência de aniversário da nossa igreja é sobre esse tema esse ano. Ele volta em duas partes. A primeira parte é o que a gente chama de arrebatamento, onde ele vai levar a igreja. Então a igreja vai estar com Cristo no que a gente chama de bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Bodas, né? Casamento de Cristo com a igreja. Então, enquanto vai estar tendo as bodas de Cristo com a igreja, então vai estar tendo na terra os 7 anos de tribulação. Pastor, no fim, após o cumprimento de todas as promessas para Israel, qual vai ser a categoria da igreja de Israel? Vai ser um povo só? Vão ser 2 povos? Vão ser nova terra? Será 2 povos? Será o quê? A igreja sempre vai ter a sua identidade de igreja. Eu vou inclusive falar sobre isso agora. A igreja vai ter a sua identidade de igreja. E a nação de Israel, ela vai ser uma nação dentre as demais nações e continua sendo a nação do povo de Deus. Vai continuar com a característica da nação de Israel. Não perde isso. Então a gente vai ter no Novo Céu e Nova Terra as nações vindo adorar a Deus. Então existem as nações ali naquele contexto.
E uma das nações é a nação de Israel, que é o centro de onde Deus adora, de onde Deus habita, né? Então, vai continuar. As nações e a igreja. E a igreja. Separado. E a Se igreja. a igreja fosse uma nação. Não é tratada, a igreja é tratada como o grupo de toda raça, língua, tribo e nação, né? Vai ser tratada assim. Mas vão ter as nações, Israel também. Isso vai existir. Então, nessa época, os gentios ainda podem ser alcançados? Que época? Nessa daí, Na tribulação, sim. Na tribulação vai ter conversão dos gentios. Pronto, mas não é mais a igreja. Aconteceu a plenitude dos gentios. A gente entende que a plenitude dos gentios aconteceu e Deus voltou a trabalhar com os judeus. Pronto. Mas você vai ter conversão de gentios ali. Só que esses gentios que se convertem agora ali, eles são os santos da tribulação e não igreja. A igreja foi arrebatada. Eles não são nem parte de Israel, Não. parte da igreja. A Bíblia chama de santos da tribulação. Outra categoria. É interessante porque mostra a divisão, né? Sim. Ó, aqui, até aqui igreja, até que agora é santo, mas é santo da tribulação, que é santo da igreja. Sim. E santos da tribulação. Entendam que não existe só duas categorias do povo. Por exemplo, quando a gente pensa, né, a gente pensa assim, nação de Israel e igreja, né? A gente pensa nessas duas categorias, né? Certo, mas pare para pensar. Antes de Abraão existia crente? Sim ou não? E era o que? Israel? Era igreja? E era o quê? Entendeu que não tem só duas categorias? Então não tem nem todo o povo do Antigo Testamento salvo é Israel. Tem gente salva, Adão e Eva não era Israel. Então tem gente, era uma outra dispensação. Israel faz parte da dispensação da lei, da dispensação mosaica. Mas antes dela, no período de Noé, aquele Noé mesmo, o próprio Noé. Noé não é igreja, Noé não é Israel. Noé não é, né? Então, assim, não tem só duas categorias. Então, quando chegar no período da tribulação, quem for trabalhar com os gentios, é agora uma nova dispensação, é um novo momento, né, ali trabalhando. Então, aqueles salvos ali, eles não precisam ser Israel nem igreja, né? Então, é os santos da tribulação. Eu não sou da igreja, mas eu sou batista regular. Certo. Tenho muita convicção da minha eleição. Uhum. Mas nos últimos tempos, eu venho vendo muita coisa sobre o amilenismo. Certo. E muitas vezes eu tenho essa tendência de acreditar mais Uhum. dessa forma. Porque eu, mesmo com toda essa explanação, eu consigo enxergar a igreja como a continuação de Israel em sentido que parte de Israel vai ser eleita, né? Já que só serão os filhos que já serão, vai ser eleita, não, já foi eleita, né? Vai ser salva. E eles vão se misturar com os eleitos gentios que somos nós. Assim, a minha pergunta é: como é que tem toda essa diferenciação do céu, do reino de Deus? Vai ter toda essa diferenciação, essa divisão do povo, você está entendendo? Tem, se você... Outra coisa é: Jesus vai vir e realmente vai ter, eu sei que talvez seja mais lá na frente, né? Jesus vai vir e ele vai sentar no trono de Davi em Israel para reinar aqui na terra. A promessa é essa. A promessa de Davi. O Davi reinava a partir de onde? De Jerusalém. Mas ele não é descendente de Davi e ele já reina no céu. Mas a promessa é que ele vai vir para o Monte Sião. Lembra que a gente acabou de ler? A promessa é o Monte Sião. A promessa tem várias promessas que estão ligadas ao trono no Monte Sião. Então, assim, o reino, ele está hoje assentado no trono do celestial. Eu entendo, e aqui eu penso diferente de alguns batistas regulares. Eu entendo que já é o trono de Davi. Pronto. Só que não é o trono completo. É o já e ainda não do trono. Mas, pastor,
Porque tem promessas para a terra. Esse é o ponto. Então, assim, não se cumpre as promessas no céu. As promessas de terra, as promessas dele reinando na terra. Então, tem várias promessas, a gente vai estudar sobre isso. Tem várias promessas que precisam se cumprir na terra. Promessa de terra não é no céu. Promessa de terra é na terra. Então, assim, o povo precisa de a descendência de Davi reinando sobre um povo. Se você disser para um judeu, disser assim para um judeu, ó, vocês não vai ter um reino físico para vocês. Não vai ter isso aí. O judeu vai dizer, sabe o quê? Então eu fui enganado. Porque a promessa foi essa. Não é a crença de Jesus, não. É a crença da promessa que foi feita para ele, a promessa do reino. Ele diz, ó, me foi prometido um reino. Não porque a promessa que está sendo cumprida em Jesus não é a promessa que foi feita para eles. Você está alegorizando os textos. Você está espiritualizando as coisas. Você está dizendo, ó, isso aqui que foi prometido fisicamente, promessa de terra, se cumpre quando? Ah, se cumpre espiritual, é hoje. Como assim? Então, como assim? A promessa está aqui. Não pode se cumprir assim. O que é isso? O amilenista. Se cumpre assim. Então, assim, tem vários furos nas promessas que a gente tem um problema sério. Agora, ó, a gente vai trabalhar isso. Essa confusão do amilenismo não é só sua, é uma confusão de muita gente, porque tem muita gente que tenham escutado os reformados, que tem visto certa lógica no que está sendo colocado, então, e acaba olhando, bebendo, e às vezes não estudou com profundidade a sua própria posição, para entender a sua própria lógica, para entender como é que as coisas funcionam. Quando você entender como as coisas funcionam exatamente, você vai ver, não dá. Ninguém consegue ser dispensacionalista sem ser pré-milenista. Pré-milenista é uma obrigatoriedade. Não dá. É um distintivo batista regular. Então, assim, eu sou batista regular, você não pode ser milenista. Não pode. Você precisa ser. Agora, a questão não é só dizer que não pode ser, é mostrar por quê. Cadê a lógica? Me convença da lógica, né? Que eu acho que é o grande ponto, né? Me mostre a lógica, me mostre como as coisas funcionam, para eu poder olhar e entender onde é que eu estou errando, né? O que é que está acontecendo aqui? A gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai mostrar. Mas um dos grandes pontos que acontece é essa transferência que acontece aqui, por exemplo, de promessas feitas para uma nação, eleição nacional, se cumprindo em eleição individual. Isso aqui é um problema de categoria. Então, pronto, isso é um problema de categoria. Quando eu digo que aquilo que foi prometido para a nação se cumpre no povo espiritual, eu tenho um problema aqui. Peraí, isso não foi dito para o povo espiritual. A igreja não é uma nação. Foi prometido para uma nação. O próprio descendente de Davi não é para a igreja. É para Israel. Davi é rei sobre Israel. A descendência foi prometida para eles. Então, quando eu jogo isso aqui e digo assim, não, é a descendência agora na igreja, porque a igreja é o Israel, eu tenho problemas. Porque eu espiritualizei as coisas. Então, mas promessa nacional, por isso que a gente faz essa divisão de eleição nacional, eleição individual e eleição instrumental. Para nós dispensacionalistas, isso aqui ajuda a clarear os textos bíblicos. Quando eu olho, pronto, isso aqui nem tudo é eleição espiritual, isso aqui é nacional, então, de ordem nacional. A irmã já conseguiu assistir os outros vídeos das outras aulas? Assista, que vai lhe ajudar. Vai ajudar. Assista às 4, quando tiver um tempinho, que eu trabalhei um pouco já sobre as promessas de terra. Então eu já peguei vários textos e trabalhei. Eu acho que vai começar a dar uma clareada aí. Ok, então para a gente fechar aqui, pessoal, para o dispensacionalista, Israel não foi substituído ou superado como povo de Deus. Nem no presente momento, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo,
e nem no futuro. Então nós entendemos que Deus, e esse aqui é um erro, inclusive do amilenista, ó. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Deus continua trabalhando com a nação de Israel hoje. E a nação de Israel não é a igreja. Deus continua trabalhando, é porque são duas categorias diferentes, como a gente vai notar. Então, ó, veja aqui, vai para Romanos 3. Romanos 3, versículos de 1 a 4. Romanos 3, versículo de 1 a 4. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Qual é a resposta? Não, Deus tem um plano para os judeus, Deus tem um plano para eles, e nem mesmo a desobediência e incredulidade deles é capaz de fazer com que as promessas de Deus sejam anuladas para eles. Nem mesmo eles desobedecendo. Por quê? Porque a desobediência deles gerou a inclusão dos gentios, mas Deus vai voltar a trabalhar com eles. Então, o plano de Deus, ele não falhou por causa da desobediência de alguns deles. Na verdade, a desobediência de alguns deles estava no plano de Deus. Então, nem mesmo a desobediência do homem é capaz de refrear a eleição de Deus. Vá agora para o capítulo 11. Esse capítulo é espetacular. Romanos 11, versículo 1. Entender isso aqui. Romanos 11, versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele está falando de quem? De Israel, dos judeus. Deus rejeitou Israel? A resposta, de modo nenhum. Como assim, de modo nenhum? Como ele não rejeitou? Ele diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Agora me responda uma coisa que não quer calar. Ó, Paulo é igreja ou Paulo é Israel? As duas coisas. Aqui tá o mistério do negócio. Ó. Preste atenção. Paulo é judeu? É. Ele está dizendo, Deus rejeitou os judeus? Não, lembra que ele falou que os judeus foram rejeitados em parte. Uma parte dos judeus foi rejeitada. Aí Paulo diz, ó, Deus não rejeitou os judeus porque eu sou judeu e eu não fui rejeitado. Mas que argumentação é essa? Se todo judeu fosse igreja, fazia sentido essa argumentação? Não. Então o que Paulo está dizendo é, todo judeu que se converte no período da igreja, juntamente com o gentio, forma uma nova instituição chamada igreja, certo? Pronto. Mas, além disso, Deus continua trabalhando com Israel nacional. Deus continua trabalhando com o judeu. O plano não foi interrompido. Então Deus tinha um plano com os judeus e o plano está avançando. É como se fosse assim, você tinha uma grande represa de água dos judeus, agora a água está só um fiozinho dos judeus. Depois vai de novo a água aumentar, mas nunca parou. Então Deus continua trabalhando. Paulo diz, eu sou judeu. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente entender a identidade. Continue aqui, ó. Sou da descendência de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Essa linguagem aqui, a quem de antemão conheceu, a estes predestinou. Lembra lá de Romanos 8? É a linguagem da eleição.
Então ele está dizendo, Deus não rejeitou Israel, por quê? Porque ele elegeu Israel. Aí continue. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, peraí. Olha o que está acontecendo aqui. Olha como isso é fascinante. Então, todo judeu que se converte, ele é incluído na instituição igreja, certo? O judeu se converte, ele é incluído. Mas eu posso chamar a igreja de Israel? Por que não? Por causa dos gentios. Os gentios não é Israel. E os gentios compõem a instituição igreja. A igreja é constituída de judeus salvos e gentios. Chamar o gentio de Israel é um problema. Porque o gentio não é Israel. Quem é o Israel? O judeu salvo que compõe a igreja e, ao mesmo tempo, é o remanescente de Israel. Aqui é o grande problema do amilenismo. A igreja não é Israel. Eu não posso dizer a igreja é Israel, porque a igreja é constituída de gentios. Então, quando eu digo que as promessas de Israel se cumprem na igreja, eu tenho um problema. Como é que as promessas de Israel se cumprem em mim, que sou gentio? O que é isso? Então, quando você vai para Gálatas, capítulo 6, vá lá, volta aí comigo, avança um pouquinho para Gálatas, capítulo 6. Vamos ver aqui uma passagem. Versículo 16. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Os judeus convertidos que foram incluídos na igreja. Isto aí é o Israel de Deus. Eles podem se chamar de Israel de Deus? Pode. Paulo diz, eu sou israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Deus continua trabalhando comigo. Deus continua trabalhando, é o que a gente chama de remanescente de Israel. Então Deus não rejeitou a nação inteira. Estão entendendo isso? Deus rejeitou parte da nação. O remanescente é Israel. Então é justo que eles se chamem de Israel, mesmo eles sendo igreja. Estão entendendo isso aqui? Mas o gentio não pode dizer que é Israel. Não cabe ao gentio dizer, então eu também sou Israel. Não, você não é Israel. Você é igreja. Então os gentios foram incluídos e junto com o remanescente, eles formam agora a igreja, gentio e o remanescente de Israel. Então Deus trabalha de uma maneira paralela com a nação de Israel e com uma nova instituição que surgiu, que se funde com este remanescente aqui. Por isso que é difícil, porque tem um grupo que é como se fosse dupla nacionalidade, né? Tem um grupo que ele é tanto judeu quanto é igreja.
Então, Paulo é o apóstolo dos gentios, é a base para a formação da igreja, mas ao mesmo tempo ele é o judeu étnico. Então ele diz, Deus não deixou de trabalhar com os judeus. Deus continua até hoje. Todas as vezes que um judeu hoje se converte, é Deus trabalhando ainda hoje com a nação de Israel. É Deus não rejeitando a nação de Israel. Aí ele é a igreja. Mas ao mesmo tempo é a nação de Israel. Por isso que é difícil para o judeu. Por quê? Porque como assim? Eu sou igreja, mas ao mesmo tempo eu sou ainda a nação de Israel. Por isso que você vai ter tanta dificuldade para perceber os judeus migrando para os ritos da igreja. Então, porque se eu sou judeu, Deus está trabalhando comigo, então eu deveria continuar sacrificando no templo, o tabernáculo, tudo mais. Por isso que o livro de Hebreus é tão importante. O livro de Hebreus, Hebreus vem de Héber, dos judeus, então tem a ver justamente com a ideia da identidade desses judeus salvos. E Paulo, e o autor de Hebreus, né, vai dizer que é preciso repensar agora a postura e a identidade desses judeus salvos. O livro de Hebreus inteiro é escrito dentro desta linha aqui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Na aula 3, que nós éramos filhos de Abraão. Isso. E aí? Agora o senhor deu uma aula. Não, é porque assim, porque os filhos de Abraão são tanto os filhos de sangue, descendência, quanto os filhos espirituais, os gentios, certo? A igreja é constituída tanto de descendentes físicos quanto descendentes espirituais. Entendeu? Esse remanescente no milênio, ele vai... Esse remanescente vai ser arrebatado junto com a igreja. Junto com a igreja, ele é a igreja. Mas sempre, então. Porque a questão de milênio, ele não fica junto com Israel, ou seja, do étnico. Não, porque ele foi incorporado à igreja. Então ele faz parte agora da noiva. Então ele vai estar agora dentro de todos os parâmetros da noiva. Entendeu? É só a maneira de Paulo nos mostrar que o plano de Deus não parou. Tem continuidade para o trabalho com Israel. Não é aquela coisa assim, de Deus trabalhou com Israel, aí parou totalmente, abriu um parênteses, é muito comum essa linguagem. Abriu um parêntese, trabalhou com a igreja, depois fechou o parêntese e voltou a trabalhar com a nação de Israel. Não. Isso. E ainda é um dispensacionalismo da maioria de teólogos aí. Então, não, Deus continua trabalhando com a nação de Israel, com esse veio da nação de Israel aqui. Deus continua trabalhando com ela só que eles também fazem parte da instituição igreja. Então daí tem vários desdobramentos. Eu tenho entendido que eles, por fazer parte da igreja, serão arrebatados e tudo mais. Eu tenho entendido isso. Mas tem teólogos que entendem que quando vier o arrebatamento, eles, por serem judeus, entrarão dentro do período da tribulação e tal. Eu acho esquisito isso. Por serem igreja, porque perderia o caráter da igreja, né? de ser igreja. Mas existe também teóricos assim. Então, lembremos que o Israel foi destinado por Deus para abençoar o mundo. A respeito de Abraão e Israel, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas bênçãos ocorrem de 3 maneiras principais. Primeiro, Deus usou Israel para trazer as escrituras ao mundo. Aos judeus pertencem os oráculos de Deus, como nós vimos. Segundo, Israel é o vaso para o Messias, lá em Romanos 9:5, que salvará e restaurará o Israel nacional e trará bênçãos aos gentios. E terceiro, Israel será o centro geográfico de um reino terrestre mundial do Messias, com um papel de serviço a outras
nações. Então vamos para Isaías 2. Eu não li essa passagem na última semana. Isaías 2 e Isaías 11. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para lá afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que é que está sendo prometido aqui, pessoal? Nesse texto aqui que a gente acabou de ler. Então, você percebe que o texto fala sobre os últimos dias, veja o versículo 2, nos últimos dias, e ele vai falar sobre o monte do templo do Senhor, que esse monte será estabelecido no alto dos montes. Ele vai nos dizer que as nações vão para este local. Ele nos mostra que esse monte é o Monte Sião, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações. Está falando de quem aqui? Quem vai julgar entre as nações em Sião? É o rei. Então ele está falando do rei. Então é uma promessa para Israel de que um dia Israel vai voltar para o Monte Sião. Lá vai ter um templo. As demais nações vão para lá. E de lá, de Sião, de Jerusalém, sai agora o julgamento. Então, transformarão as suas espadas em lâminas. O texto inclusive, nos aponta que não haverá mais guerras. Então, você já conheceu algum momento no mundo em que as lâminas de arados foram transformadas aí, né? Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados, as suas lanças em foices, em que todo mundo se desarmou, em que todo mundo entregou suas armas. Você já conheceu algum momento parecido com isso aqui? Certo, como é que eu interpreto esse texto, meus irmãos? Satanás não vai estar preso, né? No milênio. Como é que eu interpreto esse texto? Eu espiritualizo esse texto? Ou esse texto vai se cumprir do jeito que está dito aqui? Nós entendemos, vai se cumprir, tem que se cumprir. Não está se cumprindo hoje. Você está vendo se cumprir hoje? Não vai se cumprir. Ou não está se cumprindo hoje, vai se cumprir ainda. É uma promessa para a nação de Israel. Então, veja aí, continue, versículo 6. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fins os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham.
Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a sua glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos, arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados melhor, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda muralha forte, firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia as pessoas lançarão os ratos e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Então, fala do dia do Senhor, fala do dia do juízo do Senhor. Então, fala inclusive que quando o juízo do Senhor começa na terra, o que é que as pessoas vão fazer? Tentar se esconder, né? Tentar entrar em buracos, procurar qualquer coisa para se esconder. Você lembra que o livro de Apocalipse, ele vai falar que quando o juízo do Senhor começa, as pessoas tentam fazer exatamente isso? Segura aqui, ó, aqui no 2 e vai comigo lá para Apocalipse. Veja o que vai acontecer aqui, ó. Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver se é o 7 ou é o 6, deixa eu ver. Deixa eu olhar. 6:16. Isso no 6º selo, exato. Ó. Veja aí, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Isaías 2, ele tem duas promessas. Ele fala do dia da ira, o dia da ira se concretiza aqui, ó. Então, que é o que nós chamamos do período do início da tribulação. Se você olhar aí, você está diante do 6º selo, né? Sendo descrito. Pronto, a tribulação dos 7 anos acontece, você vai ter o 6º selo sendo aberto, e aí essa situação terrível no mundo, esse momento, né, de julgamento e de juízo acontecendo aí, certo? E quando acontece a primeira parte? Qual era a primeira parte? Vocês estão lembrados? De Isaías 2? Que ele estaria no trono, que ele estaria julgando de Sião, que as nações viriam. Quando isso acontece? Nós estamos aguardando, então Jesus Cristo vai ter que voltar na sua segunda vinda para que isso possa ser inaugurado, para que as promessas para Israel possam ser cumpridas, ele possa vir e possa reinar
a partir de Jerusalém, no Monte Sião, e aquelas promessas ali forem concretizadas. Então, se em Isaías 2 a segunda parte se cumpre literal, a primeira parte tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Se cumpriu quando? Não se cumpriu ainda. Ninguém usufruiu daquilo ainda. Nações não se levantam contra nações, as armas se tornam arados. Isso nunca aconteceu no mundo. Cadê? Pois é, nós estamos aguardando a promessa acontecer. E aquela promessa é feita para Israel, para a nação de Israel. E ele vai estar reinando a partir de Jerusalém, a partir de Sião. Então a gente, se fosse para espiritualizar tudo ali, então não faz sentido a segunda parte ser literal e a primeira parte a gente dizer que se cumpre na igreja. Faz sentido isso. Vai para o capítulo 11 de Isaías. Estão entendendo? Estão conseguindo compreender? Vai para Isaías capítulo 11. Veja que texto, veja que texto. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Só um detalhezinho aqui para os irmãos, só uma curiosidade. Quando você lê o livro de Apocalipse, você se depara com uma expressão, os 7 espíritos. Não sei se vocês lembram. Lembram? Pronto. De onde vem isso? Isaías 11, 2. Vocês já viram quantas características é dita do Espírito aqui? O Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. 7. A característica do Espírito. Então, os 7 Espíritos é um apontamento para o Espírito Santo, que no Antigo Testamento era descrito com 7 qualidades aqui, e que equivalia, inclusive, às tochas do candelabro, que eram 7 tochas, 3 de cada lado e uma no meio, equivalendo. Por isso que ele fala aí, vai falar, inclusive, que os 7 Espíritos são as 7 tochas no livro de Apocalipse. Continue, versículo 3. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Os mansos herdarão a... Lembra disso em algum lugar? Onde? Sermão do Monte, o início de Mateus capítulo 5, a promessa lá, olha aí. Sim. Julgará o mundo com justiça, exatamente. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui tem a vara da sua boca, lá em Apocalipse tem a espada que sai da sua boca, né? Então, Jesus vem para julgamento. Quando ele vier para julgamento, ele vem com uma espada e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É o castigo, é o juízo ali. Então, esse texto está falando da volta do Senhor Jesus Cristo, do seu julgamento. Continue. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. As crianças de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, olha Sião, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor
como as águas cobrem o mar. Quando é que isso aqui vai acontecer? Já aconteceu? Isso aqui não aconteceu. Isso aqui vai acontecer. Aí você tem bebês aqui sendo mencionados, os nenês, certo? Vai ter bebê no novo céu e nova terra? Que é isso aqui? De onde é que se tirou essa ideia aqui? Então, aqui você vai ter as crias, ó, falando das vacas, da ossa, as suas crias se deitarão, tá tendo procriação, certo? Então, procriação no novo céu e nova terra? Vai ter isso? Não tem isso. Então, assim, nunca aconteceu, não é no novo céu e nova terra. E é onde? Na tribulação? É? É onde? Pois é, pois é. Aí a gente olha e diz, tem que ter algum momento na história que isso tem que se cumprir. Isso vai se cumprir quando? No estado eterno não faz sentido a linguagem para o estado eterno. Então, quando isso se cumpre? Quando essas promessas vão se cumprir? Então isso exige de nós que Apocalipse capítulo 20, quando fala que haverá um reino de 1000 anos, exige de nós pensar que isso se cumpre lá. Porque tem certas coisas que precisam se cumprir literalmente. Eu não posso anular as promessas. Então ele vai reinar de lá. Tudo isso, perceba que a vida vai estar acontecendo. As crias e tudo isso vai estar acontecendo. Então, não vai ter, como a gente viu, mais guerra. As armas vão se transformar em arados. Os animais vão estar pacíficos, como aconteceu no Éden. Então ele vai estar reinando e julgando as nações. Julgar as nações no novo céu e nova terra? Não, no novo céu e nova terra as nações vêm para adorar, não mais para serem julgadas. Então o que está acontecendo aqui? Então está começando a surgir a exigência de um período que nem é a tribulação, nem é a igreja, nem é o estado eterno. Opa! Então aquele período que é declarado como um período de 1000 anos em Apocalipse capítulo 20, ele começa agora a surgir e vemos a necessidade dele aparecendo. Novo céu e nova terra. Estado eterno. Joga para o estado eterno. Mas é um problema jogar para o estado eterno. Veja um texto que eles jogam para o estado eterno. Vá para Isaías 65. Sim, sim. E realmente vai ter Uhum. Pois é, tem que alegorizar tudo, tem que dizer não é literal, isso não se cumpre. Ó, versículo 17, Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Vai ter pecado? No que o texto está dizendo, ele está falando, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Ele está falando de quê? De longevidade, né? Lembra que longevidade no Antigo Testamento é bênção. Então ele fala inclusive que estava atrelado à obediência aos pais, né? Então os filhos que obedecem ao pai têm vida longa. Então ele está falando de bênçãos. Então ele está dizendo aqui, né? Que quem morrer aos 100 anos morre ainda jovem. Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto.
Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha, como o boi, pois será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, promessas que a gente se pergunta, certo, quando isso aqui vai se cumprir? Então, fala de morte, fala de pecado. Então, faz sentido o que está sendo dito aqui se a gente joga tudo que está sendo dito aqui no estado eterno? Não faz sentido. Então, ele está falando daquele período final que vai do milênio ao estado eterno. Então, ele está falando deste período ali final. Então, a plenitude vindoura de Israel significará maiores bênçãos para o mundo. Então, o judeu poderia pensar, né? Mas, rapaz, houve a rejeição dos judeus, né? E isto foi uma grande maldade, né? Mas o que o texto diz é que a plenitude vindoura de Israel, quando Israel será salvo, isso trará uma bênção ainda maior para o mundo. Isaías 19 revela que as nações gentias se juntarão a Israel para serem o povo de Deus. Então Deus vai, mais uma vez, reunir a nação de Israel e ele vai abençoar a nação de Israel a ponto de a nação de Israel ser uma grande bênção aí para as nações gentias dentro daquele período ali da tribulação entrando para o milênio. Mas para que Israel complete o seu destino dado por Deus, Israel deve ser salvo. É por isso que o dispensacionalismo também afirma uma salvação vindoura de todo o Israel nacional. Nós entendemos que Deus vai salvar o Israel nacional. Então a nação, a promessa é para a nação. Enquanto hoje um remanescente de Israel crente existe, no futuro Israel, como um todo, o Israel será salvo. Hoje nós temos só o remanescente. Um dia nós teremos todo o Israel nacional. E essa salvação está ligada à restauração como nação. Veja aí Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Já bem pertinho do final do Antigo Testamento. Ó, esse texto aqui é importante, tá? Veja aí, ó, em Zacarias 12, 10, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, com quem pranteia por um único filho, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Então, ele está falando do que aqui? Ele está falando da nação de Israel. Ele está falando que a nação de Israel vai olhar para aquele que foi traspassado, né? Por aqueles que eles traspassaram. Vai para Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver aqui onde está a menção 1:7. Ó,
Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Está falando de quem? Dos judeus. Zacarias 12:10, que a gente acabou de ver. Então ele está falando, quando ele vier, quando Jesus Cristo voltar, então todo olho verá até aqueles que o traspassaram. E Zacarias diz que aqueles que o traspassaram, os judeus, irão prantear, irão chorar, serão quebrantados naquele momento, quando virem o rei voltando, quando virem Jesus chegando. E aí, e Romanos diz, né? Então todo judeu será salvo. Os apóstolos esperavam a restauração vindoura do Israel nacional. Então tem uma pergunta bem curiosa em Atos, né? Quando Jesus aparece ali para os apóstolos em Atos 1:6, então a pergunta que eles fazem para Jesus é curiosa. Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Certo. Então, se eles estavam completamente equivocados e não teria mais um reino para Israel, por que Jesus não corrigiu eles da expectativa deles? Então Jesus apenas diz, não cabe a vocês saber o tempo que isto vai acontecer. Mas Jesus não diz, olha, que reino? Já chegou, não já estou aqui. Vocês estão ficando doidos? O que é que vocês estão querendo mais? Já está sendo cumprido espiritualmente, ó, já está tudo certo. Não. Eles tinham a expectativa de um reino para Israel. Cadê o reino para Israel, Senhor? Por quê? Jesus tinha ressuscitado, mas o reino para Israel já tinha sido concretizado. Cadê o reino? Não estava, eles estavam sob o domínio de Roma. Então eles dizem, cadê o reino de Israel, Senhor? Jesus diz, não vos compete saber. Faça o trabalho de vocês. Então aí Jesus diz, vai descer o Espírito Santo sobre vocês, serão minhas testemunhas. Ou seja, vai começar a igreja, vai começar a instituição da igreja, mas ele não respondeu, cadê o reino? Ele só disse que o reino não era naquele momento. Não é a hora. Isso está guardado e reservado para o Pai. Então, Jesus Cristo ressuscitou, mas o reino para Israel não começou. O reino físico para Israel que eles esperavam não tinha sido concretizado, porque não era o período do reino, era o período da igreja. Quando Jesus assumiu o trono davídico em sua segunda vinda, de maneira física, as 12 tribos de Israel serão restauradas. Veja aí, Mateus 19. Já estamos encerrando. Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. É texto importantíssimo. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Certo. Jesus está assentado no trono de Davi no céu. E isso aqui, cadê? Onde é que isso aqui está? Está faltando, não? Porque se Jesus já está cumprindo o trono de Davi, o que o texto está dizendo é que quando ele se assentar no trono, então haverão também mais 12 tronos ali para que as tribos de Israel sejam julgadas. Cadê isso? Isto vai acontecer quando Jesus voltar com os apóstolos, com a igreja. Então, quando ele vier com a sua igreja, na segunda vinda, que ele se assentar no trono, nós reinaremos juntamente com ele. E nós, então, estaremos ali julgando juntamente com ele no período do reino. Então, esse é um dos textos que dificulta muito dizer que Jesus já está sentado no trono de Davi, tudo já foi cumprido. Por isso que a gente diz, eu reconheço até que Jesus está sentado no trono de Davi,
Mas existem peculiaridades do trono que não foram cumpridas ainda. Cadê isso aqui? Isso aqui depende do trono físico, dele vir aqui na sua vinda, né? Ok? Veja aí agora Lucas 22. Versículo 30. Vamos ler a partir do 29, né? Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Já aconteceu isso aqui? Está acontecendo. Cadê? Então isso aqui é uma promessa de que a igreja irá aos 12 tronos relacionados aos 12 apóstolos. Isso aí vai acontecer para o julgamento da nação de Israel. Isso ainda não aconteceu, nem está acontecendo. A nação que recebeu maldições por desobediência receberá bênçãos por crença e obediência. Aí você tem o texto de Deuteronômio 30, versículos 1 a 10, depois você pode ler com calma, Levítico 26, 40 a 45. As alianças e promessas feitas com Israel serão cumpridos com Israel. Embora as bênçãos espirituais das alianças abraâmica e davídica e da nova aliança tenham sido inauguradas, o cumprimento completo de todas as promessas, incluindo as promessas físicas, nacionais e internacionais, será cumprida no futuro. A terra de Israel também é significativa. Então, Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Então ele está falando aqui, todo o contexto é para a perseguição que o abominável da desolação, o anticristo, vai se levantar contra a mulher, contra a nação de Israel. E aí ele inclusive diz, orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Por quê? Quem é que guarda sábado? É judeu, meu amigo. Está falando da Judeia. Então ele está falando, o período do abominável da desolação tem a ver com os judeus. Tem a ver com esse contexto deles. Quem estiver no terraço, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, tal. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, período ali no contexto para a nação de Israel. Jesus prometeu que celebraria a Páscoa com os seus seguidores novamente, no tempo vindouro, no reino vindouro de Deus. Veja aí a última passagem, Lucas. Essa promessa é literal ou a gente pode esquecer ela? Lucas 22, versículo 15. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Como assim celebrar a Páscoa? Então,
Nós celebramos a Páscoa como igreja? Não. Período de Semana Santa não é celebração de Páscoa, viu? Esse negócio de ficar com cordeiro dentro de igreja, isso aí é coisa de judeu. Isso não faz nem sentido para a igreja de Cristo. Então, o que nós celebramos? A ceia. A ceia, ela nos foi dada na substituição da Páscoa judaica. A Páscoa judaica tem a ver com o Êxodo. Tem a ver com o que aconteceu lá nas 10 pragas, no primogênito. Não tem nada a ver com o nosso contexto. Jesus está dizendo, quando o reino foi inaugurado, o que é que eu vou voltar a fazer? Celebrar a Páscoa com vocês. Certo? Que é isso? Agora é o período da ceia. Não tem Páscoa mais. Período da ceia. Mas vai chegar um momento no reino em que vai haver celebração da Páscoa com Cristo lá. Com o próprio Cordeiro. É o que ele está dizendo. Então, isto aqui é a linguagem judaica. Isso aqui tem a ver diretamente com o contexto dos judeus. Então, quem celebra a Páscoa é judeu. Então, é um momento em que Deus vai voltar a lidar e trabalhar com os judeus. Ok? Alguma pergunta, algum esclarecimento? A gente vai encerrar e orar. Da população, a lei, eles são inseridos na igreja também. Após a tribulação, E aí os santos da tribulação e o Israel que é instalado. eles entram no milênio. Aí após isso, a gente vai estar nas bodas do cordeiro, tá? Não, vai estar Vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro enquanto estiver acontecendo a tribulação, 7 anos. No final, Jesus Cristo volta. Quando Jesus Cristo voltar, começa agora um momento em que ele vai estar tratando diretamente agora com os judeus. Então, a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento ali, e entram no milênio agora os salvos da tribulação. Gentios, judeus. Então, eles entram para inaugurar o milênio. Jesus Cristo vem para reinar em Sião. Ele vem agora para estar ali reinando a partir de Jerusalém, cumprindo as promessas de terra, todas as promessas que foram dadas para Israel. Ela volta com Cristo. É. Então, quer dizer que nessa questão da celebração da Páscoa, a igreja celebra essa Páscoa? Não, essa promessa não é para a igreja. Essa promessa é para Israel. Promessa para Israel. Nós vamos estar presentes, mas essa promessa é para Israel. Não, não é para a gente, não é uma promessa nossa, entendeu? Então assim, vamos estar lá, mas a promessa não é para nós. Sim, vão ter vários ímpios que vão ser salvos, vários gentios de toda raça, tribo, língua, nação, vai ser salvo durante os 7 anos de tribulação. Não são só os judeus, não. esses santos que são salvos a gente também vão julgar Israel. Não, eles vão entrar no milênio, junto com a nação de Israel, para reinar. Quem vem para julgar a nação de Israel é a igreja, que já foi arrebatada, que volta com Cristo. Entendeu? Mais alguém? Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja. Temas complexos, difíceis, mas que é preciso conversar sobre eles. Precisamos juntos pensar a tua Bíblia e buscar ter uma teologia concisa, coesa. Temos dúvidas mesmo, Senhor. Não é fácil o assunto, são temas complexos. Nós queremos e buscamos entender. Pedimos que o Senhor possa ir nos clareando, nos esclarecendo, nos ajudando na percepção, tirando nossas dúvidas. Que o Senhor possa me usar como instrumento de bênção na vida dos irmãos e que, ó Deus, a gente possa estar cada vez mais firmado
numa responsabilidade de dar o nosso melhor para pensar, ó Deus, o teu plano, para pensar as Escrituras. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.